Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento todos os vereadores mirins, convidados e, especialmente, agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Justificaram as ausências nessa sessão ordinária os vereadores mirins João Vitor Fagundes e Ismael Bernardo de Oliveira. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos os que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido o vereador mirim, Arthur Bianchini Cola, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Artigo 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Inciso 2. Opinião e expressão. Inciso 3. Crença e culto religioso. Inciso 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Inciso 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Inciso 6. Participar da vida política na forma da lei. Artigo 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da 10ª reunião ordinária mirim. Em 10 de agosto de 2026, às 9 horas, reuniam-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 10ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência do vice-presidente mirim, João Vitor Fagundes. Em seguida, o vice-presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausentes as vereadoras mirins Helena Beatriz Felisbino e Luísa Foito Weber, justificadamente. Constatado o número regimental de vereadores mirins e verificando-se a falta de 2 vereadoras mirins componentes da mesa diretora, o vice-presidente nomeou-se as vereadoras mirins Laura Maria Zopucena e a Ana Carolina Sontag da Silva para auxiliarem na condução dos trabalhos. Na sequência, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim Alice Schlemper Andrietti fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária, nomeada, fez a leitura da ata na 9ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez o uso da tribuna livre a senhora Maria Eduarda Stank, que tratou sobre o movimento Agosto Laranja. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos 31 a 35 de 2026, exceto o 32, que foi retirado pela autora, e o 36, de autoria da vereadora mirim Helena Beatriz Felisbino, que estava ausente. Também foram colocadas em votação a emenda modificativa número 2 de 2026 e o projeto de lei número 2 de 2026, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o vice-presidente mirim deu-se por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2026, às 3 horas, nessa Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do expediente do dia. Décima primeira reunião ordinária mirim, em 24 de 8 de 2026. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimento 36 ao 39 de 2026. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Schlemper Andrietti, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara mirim, Helena Beatriz Felisbino, e seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, os meus colegas vereadores mirins, o público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Você já pensou em ser a pessoa que vai dar um avanço ou até mesmo mudar a realidade do seu bairro, da sua escola, da sua rua, antes mesmo de você sair da escola?
Mais do que um projeto, é uma oportunidade única para a nossa juventude vivenciar na prática o papel da democracia e o poder da transformação social. Inscrever-se para o vereador mirim não é apenas disputar uma vaga no programa, é tomar para si a responsabilidade e o orgulho de ser a voz da escola, da sua região e de seus colegas. É a chance de levar as necessidades de sua comunidade para o centro de debate público e propor ideias reais que podem melhorar a nossa cidade. A representatividade é o coração deste programa. A sua voz importa. Cada estudante traz a perspectiva única sobre a sua cidade, a liderança na prática. Aqui você aprende a debater, argumentar e defender os direitos de quem está ao seu redor. Cidadania ativa é o primeiro passo para formar cidadãos conscientes, críticos e preparados para construir o futuro de Blumenau. Não deixe para depois. Se você quer fazer a diferença, traga suas ideias, participe e faça sua inscrição. Blumenau precisa de energia, da coragem e do olhar transformador da nossa juventude cada vez maior. Mas isso vai além de um simples projeto educacional e institucional. A nossa e a sua voz tem força para transformar a nossa cidade. Mas ela precisa ser ouvida no local certo e não deixe as preocupações da sua escola, rua e bairro para depois. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Sontag da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felisbino. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, meu pai, Tiago Ricardo da Silva, que se faz presente hoje. Todos nós temos o direito de defender aquilo em que acreditamos, mas até onde podemos ir quando alguém pensa diferente de nós? É nesses momentos que nós precisamos repensar sobre os limites das nossas atitudes e sobre como as nossas opiniões políticas podem afetar o modo em que tratamos as pessoas. Ter uma opinião é algo totalmente normal, porém pode virar fanatismo quando não respeitamos a dos outros. Com o passar do tempo, isso virou algo tão sério que conseguiu separar a sociedade por grupos políticos. Nelas, um dos principais fatores são as redes sociais, que contribuem com notícias e opiniões falsas. Porém, nem tudo que vemos é verdade. Além disso, essa divisão pode trazer grandes consequências, que vão além das discussões nas redes. Elas podem afetar amizades, famílias e a convivência na sociedade. Quando acreditamos que apenas a nossa opinião está certa, deixamos de ouvir o outro e o respeito acaba sendo deixado de lado. E isso não fica apenas na internet. Essas atitudes também podem aparecer no nosso dia a dia, causando discussões e conflitos. Por isso, precisamos aprender a ouvir, questionar e respeitar diferentes formas de pensar. A discussão política não deve virar uma briga pessoal. Por isso, também precisamos ter cuidado com aquilo que consumimos e compartilhamos com as outras pessoas, principalmente na internet. Antes de acreditar ou compartilhar uma informação, é importante verificar a fonte. Porque defender uma ideia não significa aceitar qualquer informação que confirme o que pensa. A democracia existe justamente porque existem diferentes formas de pensar. Não precisamos ter a mesma opinião, mas precisamos aprender a conviver com as diferenças. O problema não está em discordar, mas em acreditar que quem discorda não merece ser ouvido ou respeitado. No final, ter uma opinião política é um direito, mas respeitar quem pensa diferente também é. Não precisamos concordar uns com os outros para convivermos em sociedade, mas precisamos saber ouvir e não deixar que as nossas opiniões nos façam esquecer do respeito pelo próximo. Podemos defender as nossas ideias, mas nunca devemos perder o respeito.
Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Barra Vieira, da Dual International School, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Eu gostaria também de cumprimentar de forma especial a minha mãe Pietrine, que está presente na sessão de hoje. Nessa última semana, Blumenau recebeu mais uma edição da Febratex, uma das maiores feiras da indústria têxtil das Américas. Durante alguns dias, nossa cidade recebeu visitantes, empresas e profissionais de diferentes lugares do Brasil e do mundo para conhecer novas tecnologias, trocar experiências e criar oportunidades de negócios. Quando pensamos em eventos internacionais, normalmente imaginamos grandes capitais, mas nessa semana foi Blumenau que esteve no centro das atenções. Isso mostra que nossa cidade é reconhecida pela sua capacidade de inovar, empreender e se conectar com o mundo. A Febratex reúne não apenas máquinas e empresas, mas também ideias, tecnologias e pessoas que estão pensando no futuro. Como estudante, acredito que esse é um exemplo importante para todos nós. O mundo está mudando cada vez mais rápido e precisamos estar preparados para aprender coisas novas, trabalhar com pessoas diferentes, entender o que acontece além da nossa cidade e do nosso país. Por isso, aprender outros idiomas, conhecer diferentes culturas e desenvolver novas habilidades é tão importante. A educação nos ajuda a construir essas conexões e a nos prepara para os desafios do nosso futuro. Quem sabe, daqui a alguns anos, alguns dos estudantes que estão aqui hoje estarão participando de eventos como a Febratex, representando empresas, desenvolvendo tecnologias ou criando soluções que façam a diferença para o mundo. Por isso, acredito que eventos como esse nos fazem pensar sobre o futuro. Eles mostram que muitos jovens podem ajudar a escrever os próximos capítulos dessa história. Muito obrigado a todos. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Bianchini Cola, do Colégio Bom Jesus, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial meus familiares e amigos que me acompanham pela TVL. Imagine que perguntássemos a 100 blumenauenses: você já descobriu que um evento aconteceu só depois que ele acabou? Minha hipótese é que não seriam poucos a dizer que sim, só souberam depois que isso aconteceu. Diante disso, não venha aqui falar que Blumenau precisa de mais eventos, porque a nossa cidade já possui verdadeiras minas de ouro quando se trata desse assunto. No entanto, muitas vezes, certas iniciativas não têm a merecida atenção que merecem, o que faz com que diversos eventos acabem perdendo até participantes que estariam interessados, mas não souberam do ocorrido através dos meios de divulgação. Vamos tomar como exemplo o CIB, o Centro de Inovação Blumenau, o qual tive a honra de fazer uma visita no dia 12 deste mês. Peço ao TVL que, por gentileza, mostre as imagens. Bom, aqui nós temos o auditório do CIB, que é uma estrutura muito grande. Para Blumenau, achei uma estrutura muito inovadora. Em seguida, nós temos o que eles chamam de Cibão, que é a logo do CIB. Eu estou ali com a Ana Paula Zonta, assessora e programadora de eventos do Instituto Gene, que ela nos acompanhou na visita guiada, e quem for lá vai ser muito bem recebido por ela. E aqui nós temos o Centro de Inovação, de Fomentação de Ideias, que eles chamam. Eu já ouvira falar do Ágora, que tive a honra de visitar, sendo talvez o CI, que é Centro de Inovação mais famoso de nosso estado, e do Pollen Park, que é outro centro de inovação de Chapecó. Quando visitei o nosso centro de inovação, fiquei boquiaberto, porque lá podemos achar empresas e startups magníficas, tanto as incubadas em ascensão, como exemplo a Hídrico,
que é uma startup inovadora com foco em otimizar o uso de água do município, e também as já consolidadas no mercado, como, por exemplo, a Grande Autona, uma empresa blumenauense que já fabricou componentes de aço fundido para a NASA, um verdadeiro fenômeno da nossa região. E foi justamente aí que pensei, quantos blumenauenses sabem que tudo isso existe? Quantas pessoas poderiam visitar, participar, empreender, aprender ou até encontrar uma oportunidade, mas nunca chegaram a saber, a conhecer o CIB por falta de informação que não chegou até ela? Com tudo isso em mente, surgiram algumas medidas que a Prefeitura poderia tomar para fazer que os eventos tenham o maior alcance possível e que ainda mais pessoas possam conhecer as maravilhas que eles têm a oferecer. Primeiro, integração dos canais de divulgação. Blumenau já possui calendários, agendas culturais e canais oficiais de divulgação. A proposta seria integrar esses meios a uma rede mais ampla, fazendo com que as informações sobre os eventos possam chegar ao cidadão por diferentes canais, de acordo com o público e a dimensão de cada evento. Quando o evento for cadastrado e aprovado para divulgação, suas informações poderiam ser disponibilizadas nas redes sociais e no site oficial da Prefeitura, nos canais de WhatsApp, escolas, universidades, unidades públicas, estabelecimentos parceiros, associações de bairro, rádios e mídia local, além de espaços esportivos e culturais. Dessa forma, alguém que não acompanha as redes sociais da Prefeitura ainda poderia descobrir um evento pela escola, pelo comércio, pelo grupo do bairro ou até pela rádio. Segundo, rede de pontos de divulgação. A Prefeitura poderia criar um cadastro voluntário de estabelecimentos e instituições que tenham interesse em participar da divulgação de eventos municipais, supermercados, farmácias, academias, escolas, universidades, clubes, associações, restaurantes, lojas e centros comunitários poderiam fazer parte dessa rede. Os parceiros receberiam materiais digitais padronizados, como cartazes explicativos em QR Code, para mais informações. Esses recursos de divulgação poderiam ser colocados em murais, telas, balcões ou nas próprias paredes e redes sociais do local. A participação seria voluntária e não haveria necessidade de pagamento. Seria uma parceria entre o município e a comunidade para ampliar o alcance das informações. Peço por gentileza, presidente, mais 2 minutos para concluir meu pronunciamento. Concedo mais 2 minutos para você finalizar seu pronunciamento. Obrigado. Terceiro, canal oficial de eventos no WhatsApp. Outro ponto importante seria a criação de um canal oficial de eventos no WhatsApp. Em vez de depender de o cidadão entrar nas redes sociais da Prefeitura para descobrir o que está acontecendo, ele poderia se inscrever voluntariamente para receber informações sobre os eventos do município. As informações poderiam ser organizadas de acordo com o interesse de cada pessoa, como cultura, esportes, música, família, juventude e empreendedorismo. Dessa forma, o cidadão receberia informações relevantes para ele, sem ser obrigado a acompanhar todos os eventos da cidade. Quarto, planejamento antecipado da divulgação. Blumenau já possui um calendário oficial de eventos. A proposta seria fazer com que esse calendário também servisse como um instrumento de planejamento da divulgação. Cada evento poderia ter uma previsão de quando sua divulgação deveria começar, considerando sua dimensão, público e importância. Dessa maneira, a comunicação não ficaria para a última semana antes do evento. Quanto maior o evento e seu potencial de público, maior deveria ser a antecedência e a abrangência da divulgação. Quinto, critério para divulgação ampliada. Ao invés de estabelecer uma quantidade fixa de canais para todos os eventos, a divulgação poderia ser definida de acordo com o público, a dimensão e a relevância de cada atividade. Eventos menores poderiam usar os canais oficiais e os meios adequados ao seu público. Eventos de alcance municipal poderiam contar também com WhatsApp, pontos de divulgação, equipamentos públicos e mídia local. Já os grandes eventos, como o Oktoberfest e Febratex, poderiam receber uma campanha mais ampla, envolvendo divulgação digital, materiais físicos, parceiros e comunicação com públicos específicos. A publicação nas redes oficiais da Prefeitura seria apenas uma das etapas da divulgação.
O objetivo seria garantir que a informação chegasse aos diferentes públicos que poderiam ter interesse no evento. Acredito que essas propostas fariam com que a comunidade estivesse ainda mais unida e que os eventos organizados fossem ainda melhores aproveitados, garantindo maior satisfação aos interessados e aos organizadores. Afinal, quando a informação chega a todos, a oportunidade também. Muito obrigado pela atenção de todos, ou como diriam em alemão, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Isabel Conquevitz Walter, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas dos mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. A STX-BP1 é uma condição genética extremamente rara. Ela pode ser adquirida por uma lesão congênita, presente ao nascimento, ou adquirida no cérebro, decorrente de várias causas, como, por exemplo, batida forte na cabeça, geralmente com sangramento intracraniano. Infecções, como meningite, encefalite, neurocisticerose e etc. Abuso de bebidas alcoólicas, de drogas e etc. Na realidade brasileira, o perigo não é tão presente e urgente, porém, para quem sabe dessa condição, será muito complicado encontrar meios para diminuir os impactos da doença, principalmente em áreas mais afastadas ou quando a questão financeira é o principal obstáculo. Por isso, é necessário que as pessoas se conscientizem e saibam o básico dessa condição, para assim poder colaborar com o avanço dos estudos acerca do tema, seja por doações ou por apoio de outros meios. Segundo a Associação Brasileira de Epilepsia, ABE, até 2026, mais de 600 pessoas no mundo foram descritas com alterações do gene STX-BP1 em pesquisas médicas. Esses dados comprovam o quão raro e silencioso a doença pode ser. Os sintomas incluem deficiência intelectual, epilepsia e problemas de desenvolvimento, e o diagnóstico é feito através de testes genéticos e o tratamento varia conforme os sintomas do paciente. Além disso, atualmente não há uma cura para essa condição, mas existem tratamentos disponíveis para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento pode incluir medicamentos antiepiléticos e terapia físicas, ocupacionais ou comportamentais, dependendo dos sintomas individuais. Um exemplo de indivíduo portador é a minha prima Flora, de 3 anos. Ela possui um grau intermediário da doença, não tão leve, mas também não tão grave. Ela não apresenta crises epiléticas e tão recorrentes e está com os exames e fisioterapias em dia. Porém, ela possui um desenvolvimento intelectual atrasado comparado a outros bebês de sua idade. Enquanto muitos estão começando a dar seus primeiros passos ou até falar as primeiras palavras, ela está aprendendo a utilizar a força de suas mãos para colher objetos. O caso de minha prima é um de vários casos com diferentes vivências e diferentes desafios, mas todos compartilham de uma mesma dificuldade localizada no cérebro. Desse modo, se faz necessário que a mídia internacional divulgue informações sobre os casos e sobre a condição genética em si, e que o Sistema Único de Saúde, o SUS, também faça o seu papel em fornecer e disponibilizar terapias gratuitas para portadores dessa condição, e também informações e apoio financeiro para as famílias e responsáveis. Tendo em vista esse avanço, poderá ajudar na causa e na melhora de pacientes portadores, além também de estar ajudando a diminuir possíveis riscos que os pacientes com a condição poderiam passar, sendo complicações ou até surtos. Além também de reduzir o sofrimento do indivíduo com a deficiência e de seus familiares e responsáveis. Faço pedido também, para quem puder, realizar uma doação no Run Sign Up Jardim da Flora, em que está sendo arrecadado dinheiro para apoiar a produção de uma possível cura no futuro. Ou também pode seguir o Jardim da Flora no Instagram, o que também será um grande apoio a favor dessa causa. Com palavras do próprio Instagram citado anteriormente, um espaço de amor, esperança e união pela causa STX-BP1, florescendo juntos uma semente cada vez. Muito obrigada e uma boa tarde.
Com a palavra, a vereadora mirim Chiara Cauane Passos Ferreira, da Escola Cívico-Militar Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Peço à TVL que mostre minhas imagens, por favor. No terceiro domingo de agosto, dia 16, a Vila Itopava recebeu a 15ª edição da tradicional Caminhada da Vila. A largada e a chegada aconteceram na Associação Recreativa e Desportiva Serrinha. Os participantes tiveram a possibilidade de realizar uma caminhada de 10 quilômetros ou um percurso de bicicleta de 30 quilômetros. O trajeto proporcionou aos participantes a oportunidade de observar belas paisagens naturais do distrito, como cachoeiras, plantações, florestas e animais. Também foi possível contemplar as tradicionais casas em estilo enxaimel, pertencentes a antigas famílias alemãs e que hoje representam importantes elementos da história e da cultura local. Entre elas, podemos destacar a Casa Franz, a Casa Reuner, a residência da família Bauer e a Casa Heim, conhecida pela fabricação de chocolates artesanais. Destaca-se também a Igreja Luterana, tombada como patrimônio cultural, edificada em 1996. Embora o evento fosse gratuito, foi sugerido aos participantes a doação de 1 quilo de alimento para o Hospital Misericórdia e de 1 quilo de ração para o sítio Dona Lúcia. O evento contou com a presença de algumas autoridades importantes na cidade de Blumenau, como o prefeito Egídio Ferrari, a vice-prefeita Maria Regina, o deputado estadual Napoleão Bernardes, vereadores dessa Casa Legislativa e o intendente distrital Roberto Fritzky. Havia mais de 900 pessoas inscritas, sendo que muitas delas eram provenientes de outras cidades e regiões, demonstrando interesse em conhecer a cultura alemã preservada na Vila Itopava. Mesmo com as condições climáticas pouco favoráveis, centenas de participantes permaneceram ao evento em pleno domingo, às 9 horas da manhã. Esse evento é uma maneira de proporcionar às pessoas o contato com a natureza de uma forma leve e descontraída, além de incentivar hábitos que contribuem para uma vida mais saudável. Caminhar por estradas onde estão localizadas casas centenárias, carregadas de história, permite aos participantes mergulhar nos legados e nas raízes deixadas pelos antepassados, que possuem costumes e tradições diferentes dos nossos. Acredito que essa interação contribui para a valorização do patrimônio histórico e cultural das residências e dos monumentos deixados pelos imigrantes alemães. É também uma oportunidade para que pessoas que não moram na Vila Itopava possam conhecer as riquezas presentes no distrito e, consequentemente, compreender melhor a história da própria cidade em que vivem. Por fim, finalizo meu pronunciamento destacando que gostei muito de participar, pela segunda vez, da caminhada de 10 quilômetros. Como admiradora de histórias antigas, fico fascinada ao conhecer as lutas, os desafios, as conquistas vivenciadas pelas pessoas que fizeram parte da história da região. Encantei-me também com a arquitetura e com as construções presentes ao longo do percurso. Agradeço à Prefeitura e os demais voluntários que contribuíram para a realização do evento, distribuindo frutas e águas aos participantes ao longo do caminho. Houve também a presença de médicos e paramédicos preparados para prestar atendimento em qualquer ocorrência. A Vila Itopava é conhecida por preservar fortemente a herança alemã em Blumenau. E essa caminhada anual contribui para que suas tradições, seus costumes, suas culinárias, sua arquitetura e também o idioma alemão sejam valorizados e preservados para as próximas gerações. Que eventos como esse continuem incentivando a preservação da nossa cultura e aproximando cada vez mais as pessoas das riquezas históricas, culturais e naturais de nossa cidade. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora mirim Laura Maria Isopucena, da Escola Básica Municipal, professora Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente Helena Beatriz Felizbino, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Atualmente, vivemos em um mundo muito corrido, com rotinas que nem sempre abrem brechas para o descanso ou lazer. Para alguns, tirar um tempo para descansar é equivalente a desperdiçar o tempo com coisas banais. Mas será que são mesmo banais? Será que tirar um momento para respirar, caminhar e observar o que tem de bom ao seu redor é perca de tempo? Ou será que é justamente o que precisamos depois de uma semana tão carregada de tarefas? Muitas vezes, ficamos sobrecarregados e só nos damos conta disso quando estamos quase transbordando. Quando isso acontece, precisamos dar um tempo da nossa rotina e, em alguns casos mais graves, precisamos até de médicos ou de assistência profissional. Mas não precisamos chegar a esse ponto. Podemos, em alguns momentos, sair e dar uma volta, sentir a brisa no rosto, assistir ao pôr do sol ou fazer qualquer coisa que, de fato, nos dê um momento de paz. Contudo, esses problemas não são apenas dos adultos. Há diversos jovens que não se interessam em sair de casa, dar uma volta ou aproveitar o que chamam de juventude. Muitos acabam passando grande parte do tempo dentro de casa e, algumas vezes, até mesmo isolados dentro de seus próprios quartos. Peço a parte, vereadora mirim Laura. Eu gostaria de pedir para que ele possa fazer uma parte. Com a autorização do orador, concedo a parte ao vereador mirim Arthur. Bom, achei muito interessante o tema, porque hoje em dia, nesse mundo tão acelerado que a gente vive, é muito comum que as pessoas tenham o burnout, que chama, que é quando transborda esse excesso de pressão na pessoa. E uma das estratégias mais utilizadas hoje em dia para combater esse burnout é justamente o que citastes, o contato com a natureza, a preservação do descanso, porque muitas pessoas acham realmente banais descansar, tirar um tempo para elas mesmas, e eu acho que hoje em dia essa prática, ainda mais nos dias atuais, se faz ainda mais importante. Agradeço pelas palavras e vou acrescentá-las no meu pronunciamento. Mas o que esses jovens não sabem é que eles estão perdendo ótimas oportunidades para criar lembranças, já que os momentos passados com os amigos e a família são os tesouros mais preciosos que podemos levar para a vida adulta. Passar o tempo assistindo filmes e séries, jogando ou lendo livros, definitivamente não são hobbies ruins, porque eu mesma faço isso. Porém, isso não muda o fato de que também é necessário sair de casa e ter momentos ao ar livre. Por isso, conhecer lugares pode ser uma ótima maneira de aproveitar o tempo livre. São lugares onde não necessariamente precisamos fazer exercício, mas sim aproveitar o tempo com os amigos, tomar um café, ler um livro, observar o ambiente, dar uma caminhada, pintar, desenhar e entre outras coisas. Talvez o que nos faça bem não sejam somente as árvores, os bancos ou o caminho para caminhar. É o que acontece entre as pessoas. Estudar, trabalhar, executar tarefas não são coisas ruins a se fazer, mas também não são a única coisa que existe. Nós precisamos encontrar tempo para passar com quem amamos, rir, conversar e criar memórias. Afinal, momentos que agora podem ser tratados como tardes comuns, no futuro podem ser considerados como doces lembranças. Por fim, lembre-se que sair de casa não necessariamente é para fazer algo grandioso. Às vezes, basta caminhar um pouco, conversar com alguém, sentir o vento no rosto ou simplesmente observar o mundo ao seu redor. Esses momentos podem parecer pequenos, mas são eles que, pouco a pouco, se transformam em lembranças. A vida não é feita apenas de grandes conquistas, mas também dos pequenos momentos em que escolhemos viver. Por fim, deixo uma frase que dizia um sábio, ex-combatente da Guerra da Coreia e um grande avô do coração, Monsieur Pierre, que ele sempre dizia, la vie est belle, que seria a vida é bela. Se vocês levarem essa frase para o coração, a vida vai sempre ficar mais doce.
Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Luísa Foyt Weber, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Oscar Umberhal, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara mirim, Helena Beatriz Felizbino. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje, eu vim falar um assunto muito importante e algo que todos aqui também já passaram: a primeira infância. Essa é uma das fases mais importantes da vida, pois é durante os primeiros anos que a criança começa a desenvolver habilidades que levará para a vida toda. Na primeira infância, a criança aprende a se expressar, a se comunicar, a conviver com outras pessoas e a, principalmente, descobrir o mundo ao seu redor. Por isso, é fundamental que ela tenha acesso a carinho, atenção, saúde, educação, segurança e, principalmente, momentos de brincadeira. Brincar também é aprender. Quando uma criança brinca, ela desenvolve sua imaginação, criatividade, autonomia e também capacidade de resolver problemas. Além disso, as brincadeiras ajudam a criança a aprender a compartilhar, respeitar regras e também trabalhar em equipe. A família possui um papel essencial nessa etapa. O apoio, o diálogo e o carinho dos familiares fazem com que a criança se sinta mais segura e valorizada. A escola também tem uma grande importância, pois oferece oportunidades de aprendizado, convivência e desenvolvimento. Bem, eu trouxe esse tema a essa Casa Legislativa, principalmente com o intuito de trazer um dado muito triste na realidade. Segundo dados divulgados pela Fundação Abrinq, apenas em 2025, o Brasil registrou quase 60 mil notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Mais precisamente, 59.887 notificações. Depois de ouvirmos como a primeira infância pode ser uma etapa tão importante e incrível da vida, é triste perceber que o Brasil ainda registra situações como esta. Crianças que deveriam estar brincando, aprendendo e descobrindo o mundo, muitas das vezes enfrentam situações de violência. Em alguns casos, ainda tem a sua palavra colocada à dúvida. Por isso, proteger a infância também significa ouvir, acolher, acreditar e garantir que cada criança tenha os seus direitos respeitados e esteja protegida de qualquer forma de violência. Cuidar da primeira infância não é apenas responsabilidade da família. Toda a sociedade deve contribuir para que as crianças tenham seus direitos respeitados e possam crescer em um ambiente seguro e saudável. Investir na primeira infância é investir no futuro. Quando cuidamos bem das crianças de hoje, estamos ajudando a construir uma sociedade com mais conhecimento, respeito, oportunidades e solidariedade. Por isso, devemos valorizar cada criança e garantir que ela tenha uma infância feliz, protegida e cheia de oportunidades para aprender e crescer. Cuidar da primeira infância é cuidar do presente e, principalmente, construir uma sociedade para um futuro melhor para todos. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Manuela Sofia Borgonovo, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara mirim, Helena Beatriz Felizbino. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial minha mãe que me assiste pela TVL. O objetivo principal da escola é ensinar.
transmitir conhecimento para os alunos através dos professores. Então, podemos dizer que a escola é para os alunos, já que funciona para eles. Uma instituição que funciona para os alunos, mas não os ouve, está trabalhando corretamente? Muitos alunos têm grandes ideias para melhorar a escola, mas têm pouco contato com a gestão escolar e acaba não conseguindo melhorar a escola. E é para isso que nós, vereadores mirins, estamos aqui. Nós, que temos uma relação mais próxima aos alunos e à gestão escolar, temos por dever perguntar e ouvir as ideias ou reclamações dos estudantes, para repassar para a gestão escolar e, possivelmente, trazermos um requerimento aqui para a Câmara. E todo estudante pode ter voz, sim, dentro da escola, mas quem participa de projetos escolares, como o Grêmio Estudantil, e se interessa em ser líder de sala ou participa com frequência de grupos que ajudam a escola, geralmente consegue ser mais ouvido. Mas a participação dos estudantes não deve se limitar apenas a novas ideias para a escola, mas também dentro de sala, com perguntas, questionamentos e bate-papos. Uma boa sala não é a que somente um professor fala durante 4 horas e todos os alunos escutam quietos, mas sim uma sala que há participação dos estudantes também. E gostaria de lembrá-los que, na escola, deve haver troca de conhecimentos e experiências entre alunos, amigos, professores e funcionários. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Klein dos Santos, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felisbino, em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e especialmente aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. No último dia 16 de agosto, foi iniciado o período oficial da campanha dos candidatos a deputados estaduais, deputados federais, senadores e também candidatos à presidência da República. E a partir de agora, todos os candidatos passam a apresentar de forma mais intensa suas propostas e projetos para conquistar a confiança dos seus eleitores. Junto desse período de eleições, vem também uma responsabilidade muito importante por parte dos eleitores. Estudar cada candidato, avaliar cada proposta, diferenciar cada um deles e, acima de tudo, entender como suas ideias podem contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, consequentemente do nosso país. Estudar cada candidato e suas propostas é de suma importância, tendo em vista que, quando eleitos, eles estarão à frente de cargos muito significativos e terão responsabilidades que podem afetar diretamente o nosso dia a dia, seja por meio de decisões, proposições, projetos de lei ou pela própria maneira de como irão representar a nossa população. Por isso, acredito que o papel de eleitor não deve ser apenas ouvir um discurso e escolher quem melhor falou. Devemos também buscar entender o que está por trás de cada proposta, questionar se ela é realmente possível de ser realizada e conhecer as ideias, os princípios de cada candidato. E eu gostaria de citar também o quão importante é esse exercício, de nós vereadores mirins, de nós estarmos aqui, porque eu acredito que essa oportunidade que nós temos, ela abre e expande cada vez mais o nosso conhecimento sobre a política, bem como ela nos ajuda a desenvolver esse pensamento crítico sobre avaliar cada candidato, entender o quanto eles podem contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós aqui ainda não temos a idade de votar, mas como existem pessoas no público, assim como pessoas que nos assistem já têm esse direito, o quão importante é estudar cada candidato, avaliar suas propostas, enfim, entender o quão importante o exercício do voto e o quanto a gente precisa disso. Gostaria de ouvir a parte do vereador mirim Arthur. Com a autorização do orador, concedo a parte ao vereador mirim Arthur. Bom, hoje em dia, em tempos de eleição, como falaste, essa divulgação sobre as propostas é muito intensa
E é muito bom nós avaliarmos as propostas dos candidatos, e não só na hora de votar, mas também depois, para saber se o candidato que a gente votou realmente está cumprindo o que ele propôs, e também já avaliar os que não foram eleitos, se eles ainda cumprem, bom, de certa forma, o cargo que eles continuaram elegendo antes, em atividade antes, e também, para saber se o candidato está realmente sendo justo e honesto nas suas propostas. Então, achei muito interessante. Obrigado, vereador. Adiciono essas palavras ao meu pronunciamento. E é exatamente sobre isso. E eu queria deixar, então, como reflexão para nós, o quanto a democracia nos dá o direito de escolher, mas a democracia também nos dá a responsabilidade de escolher, com consciência. Por isso, neste período eleitoral, antes de perguntarmos em quem eu vou votar, possamos perguntar quem realmente merece o meu voto. Afinal, quando votamos, não estamos simplesmente escolhendo um nome, estamos confiando a alguém a responsabilidade de representar uma parte da população e tomar decisões que influenciam o futuro do nosso Estado. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Rafaela Dávila, da Escola Básica Municipal, professora Norma Dignert Huber, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje quero falar sobre o Dia dos Pais, celebrado no dia 9 de agosto. Mas mais que falar sobre uma data comemorativa, quero falar sobre uma realidade que está muito perto de nós e que muitas vezes preferimos não enxergar. Na nossa escola, existem estudantes que não têm a presença de um pai. Alguns perderam seus pais, outros não tiveram essa presença. E há também aqueles que, por diferentes motivos, cresceram sem esse acompanhamento. E acredito que essa não seja uma realidade apenas na nossa escola. Ela também está presente em muitas outras escolas e comunidades, onde famílias enfrentam diferentes dificuldades. Mas também é preciso reconhecer que a presença de um adulto que participa, orienta e escuta, demonstra afeto, pode fazer uma grande diferença na vida de um filho. Na frente da nossa escola, existe uma frase que diz: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Ela não significa que é uma frase forte, e justamente por ser forte, ela nos faz pensar. Ela não significa que todo jovem que não tem a presença de um pai seguirá um caminho errado, mas nos alerta para uma coisa: quando um adolescente não encontra em casa atenção, diálogo, orientação e sentimento de pertencimento, ele pode procurar essas coisas em outros lugares. E é aí que a nossa responsabilidade como família, escola e sociedade se torna ainda maior. Porque um jovem precisa sentir que pertence a algum lugar, precisa sentir que alguém acredita nele. Precisa ter alguém que o escute, que oriente e que coloque limites, mas também que saiba acolher. Isso pode aparecer de muitas formas dentro da escola: na falta de interesse pelos estudos, nas dificuldades de comportamento, na dificuldade de respeitar regras ou até mesmo em atitudes que muitas vezes são pedidos silenciosos de atenção. Quando alguns estudantes não encontram determinadas referências em casas, muitas vezes encontram em professores, coordenadores e funcionários, pessoas que escutam, aconselhem e incentivem a demonstrar carinho. Esses vínculos são importantes porque, às vezes, uma palavra de incentivo de um professor, uma conversa com um adulto de confiança ou simplesmente a sensação que alguém se importa pode fazer um jovem enxergar possibilidades que antes não conseguia enxergar. Por isso, hoje a minha mensagem é principalmente para aqueles que têm filhos e podem escolher estar presentes. Porque ser pai não é apenas colocar um filho no mundo. Ser pai é participar da vida dele. É perguntar como foi o dia, é acompanhar a escola, é conhecer seus sonhos e suas dificuldades. É ensinar pelo exemplo, é ouvir antes de julgar, é estar presente não apenas nos momentos de conquistas, mas também nos momentos em que seu filho precisa de ajuda.
Porque presença não significa estar ao lado apenas fisicamente. Presença é interesse, é cuidado, é diálogo, é responsabilidade, é amor demonstrado em atitudes. E quero deixar também uma mensagem para nós, enquanto sociedade. Nenhuma criança ou adolescente deveria crescer sentindo que não é importante. Quando família, escola, comunidade e poder público se unem para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, estamos ajudando a construir caminhos melhores. Talvez não possamos mudar a história de todas as famílias, mas podemos escolher estar mais atentos, podemos escolher ouvir mais, podemos escolher acolher, podemos acreditar nos nossos jovens. Eu acredito em você. Resolva todos os seus problemas, mas de algum que esteja ao seu lado e diga, eu acredito em você. Por isso, em homenagem ao Dia dos Pais, mais do que parabenizar quem é pai, quero deixar uma reflexão. Que não celebramos apenas a existência de um pai, que reconhecemos a sua importância e a importância da sua presença. Porque um pai presente pode ensinar, orientar, proteger e, principalmente, mostrar a um filho que ele é importante. E quando uma criança ou adolescente sabe que é importante para alguém, ele pode começar a acreditar que também é capaz de construir um futuro melhor. Por isso, a mensagem que quero deixar hoje é simples, mas muito importante. Antes de ser pai, seja presença. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim, Vitor Correia, da Escola Básica Municipal Bilíngue e professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meios de comunicação. Hoje gostaria de trazer um destaque para um tema muito importante, que é trabalhado durante este mês, o Agosto Lilás, uma campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher. Ao longo deste mês, escolas, unidades de saúde, CRAS e outros órgãos públicos desenvolvem ações de orientação, divulgação e conscientização, buscando informar a população e fortalecer a prevenção e o enfrentamento da violência contra as mulheres. Neste ano, também, temos ainda um motivo especial para refletir sobre este mês, sobre esse tema. A Lei Maria da Penha, que completa 20 anos. Criada em 2026, ela representa uma importante conquista na proteção das mulheres e no enfrentamento à violência doméstica e familiar em nosso país. Quando falamos sobre violência contra a mulher, é importante compreender que ela nem sempre começa de forma evidente. Muitas vezes, existe um processo que se repete, conhecido como ciclo da violência, conceito estudado pela psicóloga norte-americana Lenore Walker. Esse ciclo ajuda a compreender por que muitas mulheres permanecem durante longos períodos em relacionamentos abusivos e como a violência pode se repetir e se intensificar. Mas a reflexão que eu quero trazer hoje é: qual é o nosso papel enquanto jovens estudantes e vereadores mirins? Nós não somos apenas espectadores dessa realidade. Podemos e devemos fazer parte da mudança. Precisamos promover uma cultura de respeito, igualdade e valorização dentro das nossas escolas e também fora delas. Isso começa nas pequenas atitudes, respeitar as meninas e mulheres que estão ao nosso lado, não aceitar brincadeiras ofensivas, não reproduzir comentários machistas. Respeitar os limites de cada pessoa é saber reconhecer quando uma atitude ultrapassa o limite do respeito. E essa responsabilidade também é nossa, meninos. Precisamos nos posicionar, precisamos conversar com nossos amigos, nossos colegas e pares. Precisamos ter coragem para dizer determinadas atitudes não são brincadeiras, que violência não é demonstração de força e que desrespeitar uma mulher nunca deve ser tratado como algo normal. Como vereadores mirins, temos ainda uma responsabilidade maior: usar a nossa voz para orientar, conscientizar e transformar. Que possamos ser a geração
que não seja conhecida apenas pela tecnologia, pelas redes sociais ou pelas mudanças que vivemos, mas também por ser uma geração que escolheu construir uma cultura de paz, que acolhe, que valoriza, que não se cala diante da violência, que entende que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e, acima de tudo, devem ser tratados com igualdade. Que sejam nós, jovens, a geração que escolheu o respeito em vez da violência, a igualdade em vez do preconceito, a paz em vez da omissão. Muito obrigado e tenham uma boa tarde. Passa a palavra à primeira secretária, a vereadora mirim, Luísa Foyt Weber, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Helena Beatriz Felisbino, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a primeira secretária da Câmara Mirim, Luísa Foyt Weber, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Atualmente, muitas mães ficam preocupadas com seus filhos andando sozinhos nas ruas, pois a situação de Blumenau vem ficando cada vez mais alarmante. No mês passado, eu estava saindo da Câmara de Vereadores quando uma mulher me abordou. No início parecia tudo normal, até quando ela começou a gritar comigo no meio da rua. Fiquei assustada e, no desespero, comecei a andar mais rápido para me afastar dela. Mas ela segurou no meu braço. Sem saber o que fazer, saí correndo. Depois do ocorrido, fiquei pensando como poderia ter reagido à situação. Talvez eu devesse ter ligado para o 190, ou dado meia volta e retornado para dentro da Câmara Municipal. Mas a verdade é que, naquele momento, eu não sabia o que fazer. Estava no desespero e em pânico. Depois de conversar com algumas pessoas do meu cotidiano, elas afirmaram que também já haviam passado por situações parecidas, incluindo tentativas de estupro e até que já foram jogadas no rio. Porém, percebi que em todos os casos tinham um fator em comum. Todas eram mulheres e, coincidentemente, adolescentes. E fico pensando, se eu que convivo diariamente com policiais militares, e inclusive tenho policiais na minha família, não pensei o que fazer, não pensei em pedir ajuda. Imagine alguém que não tem conhecimento nenhum sobre o assunto, ou que não tem uma família para orientar como reagir a uma situação de risco. De acordo com a ND+, Blumenau já registrou 560 casos de agressão contra a mulher só em 2026, o que dá, em média, um caso a cada 10 horas e 40 minutos. De acordo com a AJ Notícias, são 2,26 casos por dia. Agora faço um questionamento. Estamos fazendo o nosso máximo para prevenir as agressões? Quais são as medidas que estamos tomando para diminuir esses índices? Mulheres, crianças e adolescentes sabem como se defender? É importante que as meninas tenham conhecimento básico sobre defesa pessoal. E, por isso, devemos implantar um programa nas escolas em que elas possam aprender técnicas de defesa e como agir em situações de risco. Já existe um programa semelhante em Blumenau, porém é voltado para mulheres que já sofreram algum tipo de agressão. Acredito que precisamos agir de forma preventiva, antes que as situações desse tipo aconteçam. Ajude-nos a construir uma Blumenau ainda mais segura. Obrigada. Devolvo a palavra à presidente Helena Beatriz Felisbino para dar continuidade aos trabalhos. A ordem do dia. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições.
Requerimento 36 de 2026. Vereadora Helena Beatriz Felizbino. A vereadora Mirim Helena Beatriz Felizbino requer à mesa diretora que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de executar uma limpeza e desassoreamento do córrego localizado na rua Evaldo Tensini, em frente à casa número 197. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Peço à TVL que mostre as imagens, por favor. Senhores vereadores mirins, hoje peço uma atenção especial a vocês por causa de uma situação que ocorre na rua Evaldo Tensini, onde há um córrego totalmente poluído na área, onde há pessoas residindo ao lado de um riacho que a grade está completamente entupida por lixo e folhas. A região que mora ao redor não são pessoas com uma alta classe social, são pessoas mais simples. Essa região já sofreu durante a enchente de 2008 e agora a situação ainda fica mais preocupante a chegada do El Niño. Com ele, o índice de chuvas tende a aumentar e talvez causar um alagamento na região. Por isso, peço o voto favorável dos senhores vereadores mirins para que podemos resolver essa situação. Nada mais havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 38 de 2026. Vereador Vitor Correia. O vereador Mirim Vitor Correia requer à mesa diretora que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de que seja encaminhado ao órgão responsável pelo trânsito do município o pedido de instalação de placas de sinalização viária nas proximidades da escola Professora Hela Altenburg, localizada na rua Platona 233, bairro Salto, especialmente em frente ao portão de acesso ao estacionamento dos funcionários. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa de seu requerimento. Bom, venho defender este requerimento que solicita a instalação de placas de sinalização em frente à nossa escola, indicado o local correto para o retorno e proibindo conversões em locais inadequados, especialmente em frente ao portão de estacionamento dos funcionários. A rua em frente à escola é estreita e nos horários de entradas e saídas o fluxo de veículos aumenta. Como não há sinalização adequada, muitos motoristas acabam realizando manobras nesse local, causando congestionamentos, confusão e situações de risco. Mais do que organizar o trânsito, essa medida é importante para a segurança dos nossos estudantes, principalmente daqueles que vão e voltam da escola a pé e passam diariamente por esse portão. Uma conversão feita de forma inadequada pode acabar causando um atropelamento ou um acidente grave. Por isso, peço o apoio dos demais vereadores mirins para a aprovação deste requerimento, para que o órgão responsável possa avaliar o local e providenciar a sinalização necessária. Prevenir acidentes é sempre melhor do que esperar que algo aconteça. Peço voto favorável dos presentes vereadores mirins. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 39 de 2026. Vereadora Alice Schlemper Andrietti. A vereadora Mirim Alice Schlemper Andrietti requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências ao órgão competente solicitando a manutenção, reforma e revitalização, com prioridade de rampa de acesso e das quadras de areia localizada na Praça Professor José da Silva, no bairro Ponta Aguda. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Peço à TVL que mostre as imagens, por favor. Bom, como vocês podem observar nas fotos seguintes, essa daí é a quadra de areia que a gente tem lá na praça. E também, como vocês podem olhar lá no fundo, tem mais do que uma praça, só que eu percebi que essa praça ela precisa de um olhar mais atencioso, porque diversos meninos vão lá e jogam, é bastante gente, simplesmente sexta, sábado e domingo vão lá bastante pessoas jogar. Também a gente não vê gols, não tem gol, não tem nada. Quando tinha, as traves eram enferrujadas, rede não existia, não tinha. E também porque feio, né, para o local. Aí também a gente tem a rampa de acesso, que é aquela ali de madeira. Esse é o início da rampa, o resto é de concreto. E essa rampa, essa parte do acesso, ela é depois de uma faixa de pedestre. Então, vamos supor que uma criança, ela atravessa correndo e ela acaba prendendo o pé ou até mesmo caindo e batendo o olho, a cara, a cabeça num prego desses, porque tem bastante pregos soltos, tem lixo ali dentro, e também em dia de chuva o cheiro do lixo pode ficar muito grande, também ali a quadra estava bastante molhada. Então, eu peço o voto favorável de todos vocês. Por favor. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Projeto de Lei número 3 de 2026. Vereador Arthur Bianchini Colla. O vereador Mirim Arthur Bianchini Colla é autor do projeto de lei número 3 de 2026, que institui o Programa de Apoio à Primeira Infância, PEP, no município de Blumenau, buscando oferecer apoio, informação, acolhimento e orientação às famílias durante uma das fases mais cruciais e determinantes da vida humana. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para falar sobre o seu projeto. Bom, fiz o Programa de Apoio à Primeira Infância, eu também apelidei de PAP, porque com a chegada do primeiro filho, da primeira infância, é muito comum que as famílias enfrentem dúvidas como o que eu faço durante o puerpério, como eu lido com a minha saúde emocional, como eu previno acidentes domésticos com meu bebê, será que eu estou amamentando corretamente? E diante de todas essas dúvidas, eu pensei em criar o PAP, que o que seria? Seriam palestras, encontros com os pais de primeira infância, também com enfermeiros, profissionais da saúde, para que assim os pais tenham noção de como eles devem cuidar de seus filhos, para que assim nós possamos evitar ainda mais ocorrências nos hospitais, nos postos de saúde, porque eu acredito que investir na primeira infância é um dos melhores investimentos que o município pode fazer, um dos melhores de longo prazo, porque investir nos bebês é o que faz com que uma população cresça ainda mais forte e com saúde. Por isso, peço voto favorável para que o nosso projeto possa sair do papel. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a todos os presentes e aos convidados,
convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada no dia 14 de setembro, às 9 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Uma boa tarde a todos.